Olá pessoal, bom estar aqui com vocês. Uma pena que seja o nosso derradeiro momento para falar sobre sistemas de ignição elétricos de motores. Porque falar de aviação, falar das coisas que tem a ver com a aviação, se relacionam com a aviação, é sempre uma satisfação muito grande, né? Quem gosta de avião, gosta de avião o tempo todo. É quase um chá, né? É quase um cafezinho, né? Em vez do cafezinho, o bate-papo sobre aviação sempre muito agradável, e principalmente estando acompanhado de vocês aqui, podendo trocar essa ideia com vocês, né, despertando em vocês, agitando os neurônios, para que vocês criem essa curiosidade, esse interesse e busquem cada vez mais conhecimento. Porque o que a gente fala aqui é essência, é o básico, né? Ah, não, estou falando de especialização em GMP, mas o que a gente fala de especialização em GMP aqui é básico, é essencial. As tecnologias avançam muito rápido, o conhecimento, o aprendizado tem que ir na mesma velocidade, né? Então fiquem ligados, fiquem espertos, atualizem-se, leiam revistas, livros, façam perguntas, conversem com pessoas da área de aviação, participem de encontros de aviação, aeroclube, que seja, né? Reuniões, apresentações, simpósios, portões abertos, né? Feiras aeronáuticas, tudo isso vai ajudar vocês a incrementar o universo do conhecimento de vocês voltado à aviação, para que vocês a cada dia mais consigam tirar o melhor da aviação e de si mesmos a fim de aprendizado. Mas, enfim, como derradeiro momento aqui nessa aula, sexta aula, né? Vamos falar ainda sobre fiação e sobre algumas coisas. Eu vou comentar algumas coisas muito importantes para vocês aqui. Dentro daquela filosofia, pequenos detalhes, grandes problemas, né? Tem coisa aqui que a gente às vezes não se liga, não por displicência, desleixo, longe disso, mas às vezes uma falta de se ligar, ou nunca ninguém falou pra gente a respeito de uma coisa, a gente não se liga tão fácil. Então eu vou passar umas dicas para vocês aí, para que vocês possam levar melhor seu dia a dia. Perfeito? Fios e conectores, né? Pessoal, a questão de fixação dos fios, nós vimos as cablagens, as divisões, os caminhos, os espaços, como resolver esses problemas, né? A importância de uma fixação adequada, né? Então aqui nós temos, agora falando sobre fixação, prender um fio, cruzamento de fios, né? Tudo tem sua técnica. Vocês podem observar aqui, né? Que aqui nós temos uma cablagem passando por uma tubulação. Ambos estão muito próximos, mas ambos estão devidamente afastados, né? O afastado não significa o afastado de estar longe, significa o afastado que está livre de um encostar no outro. Por quê? Eu tenho uma abraçadeira adequada, onde a tubulação está presa para dizer, tubulação, você vai ficar aqui. E uma outra dizendo, fiação, você vai ficar aqui, para que vocês não se encostem de jeito nenhum. Tá? Interessante notar, né, que a abraçadeira que cuida da tubulação é metal com metal sem problemas, né? Mas já aquela que cuida de fixar, né, a cablagem, a fiação, é um diferenciado. Não pode ser metal com fio, porque metal com fio, além de comer, né, de carcomer, além de desgastar a proteção do fio, né, o conduíte, ainda vai favorecer o caminho para os elétrons, né, nosso famigerado curto, né. Então nós podemos observar aqui, ó, a questão de ângulos seguros e ângulos perigosos, né, na montagem de colocação de braçadeiras. Uma coisa interessante notar, né, que as angulações perigosas, principalmente aqui, ó, essa aqui é notável, isso, bem perceptível isso, né, que o fio fica em tese, né, se podemos olhar, pendurado para baixo, então tem uma tendência a entrar para o afastamento aqui. O que significa isso? Se houver algum afrouxamento aqui, o fio vai querer entrar aqui dentro, e olha o que acontece, é metal com metal, né? Se um parafuso desse, sei lá, né, aconteceu, o material desgastou, todo mundo cuidou, fez serviço direito, azar, né, aquele azar, às vezes acontece, soltou o parafuso, né, vai afrouxando o parafuso. O que acontece? A cablagem vai ter uma tendência de entrar aqui para dentro, né? Perceberam isso? Aqui também, menos, mas vai existir essa tendência, né? Aqui, mas aqui e aqui principalmente. O que acontece? Um fio entrando aqui, avião vibrando, o que acontece? Metal com fio, essa situação que nós vimos aqui, né? À esquerda, né? Se tivesse
uma abraçadeira de metal, o fio o metal ia comer o fio. Então aqui vai fazer a mesma coisa. Enquanto que ângulos seguros é aquele lá. A tendência é sempre puxar para dentro da parte emborrachada, na verdade, da parte com proteção. Então, caso aqui venha acontecer do parafuso cair, igual comentamos aqui, né? Na parte aqui, o cabo vai ter a tendência de manter o contato com a proteção, né? Diferente do que nós vimos aqui em cima, né? Se houver um afastamento, haverá uma forte tendência do fio entrar para dentro da parte metálica ali, gerar o roçamento devido à vibração da aeronave, desculpem, e dessa forma gerar um curto, né? Que é o terror, né? Curto é coisa horrível. Quanto à fixação desses parafusos, para que não aconteça isso que nós estamos falando, do parafuso quebrar, soltar, etc. Então, existem algumas técnicas de fixação, né? Vários tipos de porca. Existe a porca com aruela de pressão e aruela chata, né? Aruela de pressão fazendo pressão da porca contra a roça do parafuso e assim criando um atrito tal que não solte a porca do parafuso, né? E aruelas freno. Aruela freno é aquela que você vai dar um aperto, tem uma espécie de dentinho ali que fica segurando, dando arrasto, né? Manter aquela aruela no lugar. Perfeito? Ou então a chamada porca autotorrachante, ou também chamada de porca autofreno. Perfeito? Porca autofreno é aquela porca que tem uma parte interna, uma espécie de plástico, não é um plástico macio, mas também não é um plástico tão duro. Então ele vai cedendo plástico com metal. Quem vence a batalha é sempre o metal, né? Então ele vai cedendo quando você coloca a porca no lugar. Só que o aperto que você dá nessa porca é com um arrasto. Então, quando ela está no lugar, ela não consegue soltar, porque você passa, vamos dizer assim, aquele plástico que está dentro, aquele material que está dentro da porca, cria um atrito tal como se fosse pastilha de freio, né? Então não deixa a porca desapertar. Só que tem um detalhe, porca autofreno, essa porca que fica no lugar e prende autofreno, é importante notar que quando você tira uma, como já comeu ali a rosca, né? Você tira e vai substituir por outra nova, tá? Existem lugares, tipo, não tendo a porca autofreno nova, você vai aproveitar mais uma vez, você vai fazer isso na condição de, então logo tenha disponível, estão logo significando breve, tá? Breve você sabe que vai ter uma porca autofreno disponível, você vai colocar aquela antiga, desde que ela deu o aperto, desde que você perceba que ela deu o aperto, e fique registrado, desculpa. Então logo possível você vai lá e troca essa porca com autofreno nova. Mas via de regra, tá? Isso aí é sério. Via de regra, quando você tirar uma porca autofreno, coloque uma nova no lugar. Por quê? Uma vez que você tenha usado a porca autofreno, ela já perde aquela característica de frenagem de fábrica. Vai manter um atrito? Vai, mas não vai ser a mesma coisa, tá? Então não se arrisque, né? Não se arrisque, é a regra de sempre, tá? A questão de fixação das braçadeiras, tá? Mesma coisa, muito cuidado na questão da fixação, tá? Lembrar que fixações nessa condição aqui oferecem um certo risco de atrito, tá? Mas paciência, tá? Suportes, você tem aqui como exemplo um suporte angulado, já vem de fábrica daquele jeito, não inventa, troca por um igual, né? Isso é uma típica peça que tem que trocar por uma igual, perfeito? Tá? Isso vale para todos os tipos de suporte. E aqui, essa figura aqui, tá? Embaixo, nada mais justo do que fazer referência a ela. Vocês podem ver que o camarada pegou uma abraçadeira, oh, que legal, botei a abraçadeira para poder segurar o cabo, né? Mas olha a quantidade de fio que está aqui dentro, nem cabe. O que acontece? Vai prender? Vai segurar? Vai fixar? Vai. Mas em compensação, veja aqui, você já vai ter um fio em contato com a parte metálica da abraçadeira, e aí que está o erro, e por que não dizer crime, depende de onde estiver essa fiação, que pode gerar um curto, um fogo, ou coisa parecida, tá? Eu não estou colocando terror, como se diz, né? Não estou botando terror, mas é sempre bom lembrar, né,
que coisas, manutenções que são feitas em áreas escondidas do avião, dificilmente alguém vai lembrar depois de olhar ali de novo até a próxima inspeção. Essa próxima inspeção pode ser tão longe que vá gerar algum infortúnio, alguma situação de risco para a aviação. Já vimos isso seguidas vezes, inclusive de um parafuso de regulagem de estabilizador horizontal de avião em empenagem T, foi protelando, está funcionando, precisa olhar, quando no fim das contas o negócio quebrou porque tinha enferrujado. É mole, né? Tranquilo? Não, não é não. Enferrujou porque pararam de olhar, porque acharam, esse aqui não precisa olhar, precisa sim. Tá? Então, muita atenção, né, no trabalho que vocês realizam, façam com cuidado, com carinho. Quando eu falo assim, façam com cuidado, com carinho, não significa que aquele cara fica devagar, eu vou não sei o que, vou olhar, não. Faça o que tem que ser feito o mais rápido possível, com celeridade, sem pressa, porque pressa é inimiga da perfeição, né? Faça o serviço e faça bem feito. Resolveu? Resolveu. Tá que nem manual? Tá. Supervisor olhou, deu ok? Deu ok. Então vocês estão bem na fita. Tá? Aqui nós temos cabo de tubulações, um outro exemplo, né? Aqui nós tínhamos visto esse aqui, né? Na esquerda. Isso quando estão se cruzando. Então você usa esse tipo de suporte angulado, né? Ou então paralelo, né? Também. Por que eu tenho que colocar essa braçadeira assim? Porque eu garanto o afastamento, né? Eu não fico naquela postura que vai ficar, não, está separado, não vai se juntar. Não, aqui eu já determino, na hora que eu coloco a braçadeira, eu já determino. Não vai se aproximar mais do que isso aqui. Perfeito? Tranquilo? Tá? Algumas cabragens, né? Depende da localização, né? Motor, né? Depende da situação. Precisam ter um orifício de dreno na sua estrutura, né, na cobertura. Mas não se esqueçam, se tiver que ter o furo, vai ser chamada a atenção no manual. O manual vai estar dizendo, ó, verifique o furo de dreno na cabragem. Se não tiver nada disso é porque não é para ter. Não vão sair cortando aí fio para dizer assim, poxa, mas eu vi que tem que ter um furo de dreno quando a curva é embaixo. Não, não é nada disso. Vai estar especificado no manual. Volto a insistir, aí está a tranquilidade do serviço de manutenção. Não inventa, tá no manual? Tá, não tá? Ótimo. Tranquilo? Quanto a fios, para quem já descascou o fio, sabe a trabalheira que dá. Às vezes depende do tipo de fio, você vai lá, bota lá o estilete, bota a faquinha, e quando viu, cortou arame, cortou fio, não cortou só material de proteção. Em casa, no nosso quebra-galho ali, da tomadinha, pouca corrente, 5 amperes, 2 amperes, né? Pouca coisa, 1 ampere, isso é tranquilíssimo. Mas em aviação tem que fazer a coisa certa, porque a demanda tem que ser exata, né? E já que é assim, existem as ferramentas adequadas para desbastar fio, para descascar o fio de maneira perfeita, sem estragar nem o metal, né? Muito menos ficar com problemas de acabamento, né? Porque tem plug, se você fizer um mau acabamento na parte de proteção, fica ruim de montar, né? Então, aqui o que acontece? Normalmente um cabo de terminal desse aqui, um terminal elétrico desse, com 2,5 cm de fio descascado, você consegue preencher mais uma vez, desculpa, você consegue preencher o espaço dele, tá? Então existem ferramentas para descascar e ferramentas para apertar, montar. Pô, mas isso aqui eu não posso fazer com um alicate universal? Não posso fazer com martelo? Pessoal, tanto um quanto o outro, tanto o martelo quanto o alicate, não vai dar aquele aperto, como é que se diz, arredondado, né, certinho, para servir como uma luva. Não vai ser uma luva, vai ser uma meia furada, vamos brincar um pouquinho, né? Então, o aperto aqui, para manter esse aqui redondinho, certinho, com o fio tudo direitinho lá dentro, tem ferramenta para isso, utiliza a ferramenta, tá? Porque às vezes você vai fazer um serviço com às vezes quase sempre, posso dizer isso com certeza, você vai pegar um alicate universal para apertar isso aqui e vai entortar, vai machucar o metal, né? E não vai dar o devido aperto, vai deixar meio apertado. E não existe meio, não existe mais ou menos em aviação. Não existe 1,99 em aviação. A aviação existe serviço bem feito, que está onde? No manual. Perfeito? Tranquilo?
Desculpe. Amarrações de fios, emendas, né? Temos vários recursos, entre os quais nós temos o espaguete, também chamado de splice, né? Em que você coloca o fio lá dentro, né? E dá o devido aperto, né? Ou então você faz uma amarração de um fio com o outro, né? Passando uma solda para deixar tudo bem amarrado, tá? 4 centímetros de cada lado. Treine isso em casa, isso é bacana, você pegar o fio, tá? Treine isso em casa, porque você tendo a condição do espaguete é favorável a você, mas existem situações que você não tem ele disponível, mas você consegue fazer um bom serviço sem ele, tá? De preferência utilize espaguete quando for possível, né? Quando não for, faça uma amarração adequada desde que o fio permita. E em casa, sugestão, tá? Pega dois fios quaisquer, diferentes, depois pega 2 fios iguais e pegue fios de diferentes bitolas e tentem fazer essa amarração. Para vocês perceberem no tato, né? no feeling mesmo, como é que é amarrar um arame no outro, como é que é prender um fio no outro. Você vai perceber que o fio rígido ele é mais complicado de fazer isso. Você vai perceber também que o fio múltiplo ele tem uma tendência a não dar tanta firmeza, né? Então é interessante ver isso em 2 fios diferentes. Não é o caso de você usar 2 bitolas diferentes. Você pode, mas vale a experiência, por isso que eu estou falando, faça a experiência, junta os 2 fios de bitola diferentes para você ver a dificuldade de fazer uma boa emenda de 2 fios de bitola diferentes. Tá dada a dica, treinamento é com vocês. Beleza? A questão das conexões, né? Aterramento é fundamental você ter um bom contato, então não utilize materiais que vão gerar grande DDP, tá? Diferença de potencial entre metais, porque a diferença de potencial entre metais, já havia falado isso para vocês antes, eles geram mau contato, e mau contato significa perda de energia, capacidade energética, tá bom? Ficou claro isso para vocês? Insistindo aqui, ligação à massa, né? Temos a braçadeira, temos as aruelas de alumínio, temos a aruela de freno aço cadmiado. O cádmio, ele é utilizado, você sabe para que é usado o cádmio? Cádmio é uma camada, uma lavagem, quase que eu vou falar uma expressão totalmente errada, é uma cromagem com cádmio, né? Como é que eu vou fazer cromagem com cádmio? Mas é o mesmo processo. Você coloca uma camisa, uma luva, né? Uma camada de cádmio que vai ajudar o quê? A evitar, né? Não digo impedir, mas evitarem muito essa questão da diferença de potencial, a DDP que existe entre os metais e, portanto, aquela oxidação tão danosa que a gente tem conversado a respeito. Perfeito? Tá? Isso é fundamental em pontos de aterramento, porque o aterramento é comum a todos os sistemas elétricos, e quando há um aterramento ruim, todos os sistemas elétricos associados a esse aterramento acabam funcionando mal. Perfeito? Tranquilo? Outro exemplo, né? Temos vários tipos de exemplo aqui, né? De tipos de ligações, estruturas. Vocês percebem que aqui é uma estrutura, né? Aqui é solto, né? Independente, não é uma chapa, né? E assim vai indo, né? Eu coloquei esses 3 slides aqui de forma grande aqui para vocês, para que você tenha a oportunidade de dar o pause e consiga avaliar o quê? Sempre avalie isso. O tipo de material, né, que é usado, o tipo de porca, né, os tipos de aruela e a sequência de, aqui ó, terminal de cobre, aruela de alumínio, abraçadeira, aruela, porca e o tipo de parafuso. Então é sempre isso aí. Quais são os metais que você está ligando um ao outro, aqui e aqui, né? Qual é o tipo de parafuso que você está usando e quais são os recursos de porca e aruela que você está usando. Você sempre vai observar. Aqui, quais são os metais que você está juntando, quais são os recursos de parafuso, porca e tipos de aruela que você vai usar. Tá? Então pegue cada figura dessa, dê um pause, estou dando um tempinho aqui para vocês poderem dar o pause, tá? E verifiquem isso. Isso é bobeira. Não é bobeira não. É aterramento, ligação à massa mal feito, é um problema muito sério, tá? Pode deixar um avião sem condições de iluminação ou de rádio, comunicação à noite,
no meio da escuridão. E isso não é fácil. Para quem já ficou na escuridão à noite no avião sabe o que eu estou falando. Tá? E aqui é a outra opção. Tá? Tranquilo? Certo, pessoal? Plugs, conectores, vários tipos, né? Várias opções a serem observadas. Tem PN, tem numeração, tem identificação. Vale a regra máxima. Utilize, troque um por outro. Não troque um por outro diferente. Troque por plugs sempre iguais. Inclusive com a questão de fixação, se é macho, se é fêmea, né? E a forma de prender, de apertar esse plug. Não é só encaixar, ele tem que prender também. Tá? Muito cuidado com limpeza, asseio. E na hora de encaixar o plug, quanto mais pinos ele tiver, mais cuidado tome. Ah, mas tem a fenda guia, que evita de dar problema. É a prova de burro. É, a prova de burro, mas tem condições aí que o camarada consegue fazer o estrago. Tá? Mas principalmente, não é o caso de vocês, tá? Encaixar o plug, ver se ele tem livre fluxo e depois não aperte o plug apertando a porca. Faça um encaixe primeiro, depois coloque a porca. Porque se você colocar o plug pela porca, girando a porca, você vai estar girando aqui ó, a capa dele, você vai estar forçando de alguma forma esses pinos a entrar. Ele vai entrar, depende do plug, isso aqui é uma rosca fina, ele vai dar o torque suficiente. Mas não façam isso, tá? Porque vai estragar o plug se não estiver com o encaixe perfeito. Tranquilo? Lembrar também do limpa contatos, vulgarmente conhecido como panicida, né? É uma brincadeira que a gente fazia no trabalho, porque com os equipamentos cada vez mais eletrônicos, nós temos a Zinab, nós temos problemas de mau contato, e o limpa contato serve para você justamente tirar aquela sujidade, aquele azinab que você não enxerga, e normalmente está causando um mau funcionamento por mau contato. Então a gente brincava que era panicida porque bastava passar o spray que a pane saía. Mas não é isso aí não, é porque limpava o terminal que estava com o isolamento por azinab e assim permitia que os contatos se retomassem e o equipamento voltasse a ser energizado. É usado principalmente para contatos elétricos de pequeno porte e eletrônicos. Tá? Lembrar que tá, isso já gerou acidente, muito cuidado, muito cuidado. Tá? Esse limpa-contatos ele é altamente volátil, né, se espalha rápido e, por consequência, altamente inflamável. Eu sei de uma história do indivíduo que foi tirar uma pane embaixo do painel de um avião, tirar o mau contato e ficava lá espremendo, né, o mau contato lá para dentro. Que maravilha, né? Vou limpar os plugs todos, vai ficar uma joia, né? Esse avião, porque eu vou limpar os plugs todinho. Ele ficou enchendo aqui atrás do painel, né, dando spray. E eu vou fazer rapidinho, esse rapidinho, juntando com a explosividade desse negócio aqui, foi perigoso. Porque ele foi dando spray e como é um produto volátil, os gases ficaram presos embaixo do painel. E ele não deu tempo de ventilação daqueles gases presos no painel. Aí o que ele fez? Ele foi checar o sistema, vamos ver se for bom. Aí ele ligou a eletricidade do avião, e quando ligou com a chave de eletricidade, o centelhamento na chave, uma coisa natural de acontecer, acontece até no celular da gente, quando a gente liga, né? Pode acontecer. Quanto mais velho o avião, mais chance de centelhamento acontecer. Bom, em resumo, o cara limpou os plugs todinho aqui dentro, encheu de freon aqui atrás, ligou a parte elétrica, quando deu aquele primeiro centelhamento, já sabe, né? Vimos lá na frente, centelha com combustível, pegou fogo na hora. E como é gás, né, ficou espalhado dentro da cabine e veio lambendo, inclusive, o sujeito. Né? Então, é uma queima tão perigosa quanto o gás. Né? Então, cuidado. Tá? Área ventilada, até para não se intoxicar. Né? Muito cuidado. Vai limpar com freon no ambiente fechado. Né? Vai limpar com limpa-contatos, aplicar limpa-contatos em ambiente fechado. Deixa o ar circular, deixa ventilar. Sai ali, dá uma respirada no ar puro. Depois volta para fazer o serviço. Não deem essa oportunidade. Tá? Ah, mas estou com pressa. Ótimo, tu está com pressa, então dê celeridade, mas não se apresse. Perfeito? Tá dada a dica. Tá? E lembrar aqui os conectores e fixações de motores. Aqui o motor
convencional, vocês podem ter certeza, fixações, braçadeiras, olha só, isso aqui passando pertinho da cabeça do cilindro aqui, dos escapamentos, né? O calor que tem aqui, o choque térmico, eu estou aqui com calor 100 graus aqui fora, aí entra uma chuva gelada, entra chuva a 5 graus, e aí, né? Olha o choque térmico, o que tem que suportar essa fiação, o que tem que suportar uma conexão dessas de vela, né? Os cuidados com fixação para não deixar o fio solto por aí, roçando nas partes metálicas, porque aqui é um caso típico, né? De bastante fiação junto a bastante coisa metálica cortante, que pode partir um fio, né? E fio de ignição, como é o caso aqui, o exemplo, né? Significa centelha fugindo. Centelha fugindo significa centelha que não chega na vela e não faz a ignição. Falta de ignição significa mau funcionamento do motor, falta de tração e todas aquelas coisas. Olha a quantidade de fiação, né? Elétrica. Aqui nós estamos vendo o motor convencional, né? Que interessante, né? A vela tem que ficar o tempo todo atento, acesa, né? Funcionando, ativa, desculpe. Tá? Então, poxa, que complicação. No motor reação também não é complicado, também é. Aqui é o título de exemplo, a título de exemplo, um voo da Swiss Air, né? Com o seu dimensionamento das novidades mal feito, resumindo a história, a primeira classe que fica logo atrás da cabine dos pilotos aí, recebeu um monte de videogame, né? Coisas de entretenimento, né? Só que a parte elétrica não foi devidamente dimensionada. Então, poxa, voo legal, beleza, vou me divertir, vou ficar jogando videogame 6 horas aqui até chegar em casa, né? E o que acontece? Todo mundo teve a mesma ideia, o sistema foi sugado, vamos dizer assim, a eletricidade começou a sobreaquecer os fios, que não foi dimensionado adequadamente, né? Até aí tudo bem, mas aí quando deu o primeiro foguinho, o material isolante que era para impedir do fogo evoluir, na verdade contribuiu com a evolução do fogo. Resultado, o avião pegou fogo, né? Pegou fogo e ninguém sabe o que houve nos últimos 5 minutos do voo, porque foi só descendo e sabe lá o horror que estava a bordo. Só se sabe que pegou fogo a bordo enquanto o avião estava voando. Aí o camarada diz, descobrimos algo muito importante, que um isolante elétrico havia sido aprovado em testes, mas que não resistia ao curto-circuito. Interessante, né? Os testes normais ele aguentou, mas o pessoal não imaginou que ele não ia aguentar um curto-circuito, que foi o que aconteceu. Aqueceu o fio, derreteu o isolante, encostou um fio no outro, deu curto, sobreaqueceu e queimou. Certo? Então, vejam o seguinte, mantenedor fez a manutenção certa, usou o fio que estava previsto? Ótimo, que pena, lamentável a morte de pessoas, mas o mantenedor que fez a manutenção fez o serviço certo. Estava no manual. O manual estava errado? Poxa, desculpe, eu não tenho conhecimento suficiente da área para questionar a engenharia. Se eu tenho conhecimento, eu até posso questionar, mas não tenho. Mas fiz o que está no manual, eu estou certo. Desculpe. E aqui voltamos à questão da ignição eletrônica dos motores de reação. A semelhança do motor convencional, tem um sistema de ignição, é um sistema eletrônico. Eu não preciso de magneto no motor a reação, por quê? Porque eu só preciso da ignição naquele momento da partida ou em momentos de risco. Então eu boto lá um gerador de faíscas eletrônicos que ocupa menos espaço, tem menos peso e não tem peças móveis, tá? É importante lembrar disso aí, né? Sempre vamos ter o sistema de ignição em velas, sempre. Então, poxa, motor a reação é muito simples, né? O que tem de sistema de ignição para motor a reação? É só lembrar que a faísca tem que estar lá, tem que ter o gerador da faísca, tem que ter o cabo até a vela, tem que ter a vela fazendo a faísca na partida e no mau tempo. Perfeito? E para que você não tenha dúvidas, nós vimos aqui anteriormente o motor convencional, né, cheio de fios, altas temperaturas, mas o motor a reação também não fica fora disso, né? Sensores de torque, óleo, né, passo de hélice e assim por diante, junto aqui a todo o calor que existe também no motor a reação. Olha os plugs amarrados, frenados, né? Aqui, ó, tá? Tudo conectado, tudo certinho, a fiação amarrada, extremamente importante. Todos os cuidados em relação à fiação e em relação ao motor convencional e ao motor a reação são os mesmos. É fio e tem que levar eletricidade, tem que estar amarrado seguindo o manual, tá?
Aqui é uma vista mais aproximada, né? Percebam a quantidade de frenos. Para quê? Para evitar de desapertar qualquer parafuso, qualquer porca dessas e evitar de soltar. Aqui no caso, esse dispositivo tinha acabado de ser trocado, está sem freno, né? E aqui no caso não foi trocado, está com freno. Esse freno aqui só é feito depois de terminados os testes e ajustes do motor. Perfeito, pessoal? Então é isso que eu tinha para tratar com vocês. Satisfação estar aqui nesse evento, nessa disciplina de sistema de ignição e elétrico de motores. Espero ter acrescentado algo mais no universo de vocês, tá? Lembrando vocês, então, resumo, motor convencional, utiliza faísca quando? Sempre. Motor a reação, utiliza faísca quando? Só na partida ou um tempo ruim. Aí vocês sabem tudo sobre o sistema de ignição de motores. É só isso? Só isso? Não. O principal é vocês tomarem cuidado como vocês fazem o serviço. Façam bem feito, sigam as instruções, sigam os manuais. Em caso de dúvida, consultem alguém ou os manuais. De preferência o contrário, consulte o manual e alguém depois, tá? Para não pegar a dica errada, tá? Eu quero lembrar vocês também que a aviação não é feita só de Boeing 747, A380, Airbus, Bombardier, Embraer, tá? É feito de vários outros aviões, como Piper Cub, né? Ipanema, helicópteros de treinamento, helicópteros grandes, helicópteros com motor convencional e a reação. Então a aviação é vasta, tem todo esse universo de atuação onde vocês podem trabalhar, tá? Façam com gosto, façam com boa vontade e nunca se esqueçam, vocês trabalham pelas pessoas que entram dentro de uma cabine, para que elas entrem com segurança. Tá? Da mesma forma que vocês pegam o automóvel de vocês e saem andando confiando no mecânico que arrumou o automóvel e vocês têm acostamento, não se esqueçam que quem decola com o avião confia no serviço que vocês fizeram de olhos fechados, só que no céu não tem acostamento. Então, bom trabalho, boa sorte e até nosso próximo encontro. Satisfação estar aqui com vocês sempre. Abração.